Bem, rapaziada, a gente está no capítulo 7, estudando atomística, né? Então, relembrando rapidinho que a gente já teve, né? Vamos passar bem rápido. A gente já falou de Broglie, você já tem lá. Já falamos do princípio da incerteza de Heisenberg. Já falamos da nuvem eletrônica de Erwin Schrödinger. O que é essa nuvem eletrônica? Ele diz que, porque daqui para frente a gente vai usar muito esse termo, por isso que eu parei um pouquinho nele aqui. O átomo tem um núcleo e em volta estaria os elétrons, mas tem região que tem maior probabilidade de encontrar o elétron. E essa região de maior probabilidade de encontrar o elétron é o que ele chama de, nós vamos começar a falar daqui a pouco em orbital, tá ok? Mas eu vou lembrando vocês daqui a pouquinho, tá? Bom, e aí a gente vai entrar nas camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas é que o que está em torno do núcleo, né? Então, em torno do núcleo tem as camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas são sete camadas, como a gente já tinha falado, lá no modelo atômico, a gente falou já que tem 7 camadas eletrônicas. E associado a essas camadas tem um número quântico. O número quântico principal é simbolizado por N e vai de 1 a 7, vai dar valor respectivamente para as camadas, certo? Cada uma dessas camadas também comporta um máximo de elétrons, que estão aqui nesses aqui de baixo. Tá? A gente vai falando deles também. Bom, dentro das camadas, né, as camadas estão envolvendo o núcleo, né, é como as cascas de uma cebola envolvendo, né, na cebola. Cada casca seria uma camada, né, vamos falar assim. Mas nessa casca, a casca tem divisões também. E aí a gente vai chamar de subcamada ou subníveis. Ou subníveis, né? Então os subníveis são 4. Os subníveis também têm um número quântico que estão associado a eles. A gente vai estudar 4 números quânticos, eles vão fazer bastante sentido quando a gente chegar no quarto. A gente está só no segundo, então a gente vai lembrando e tal, no final a gente vai trabalhar com os 4. E os números quânticos estão associados aos subníveis, então os valores deles são esses aqui, respectivamente. Nunca vai mudar disso, é 0, 1, 2, 3. Tá? E assim como o número quântico principal está associado aos níveis, 1, 2 até 7. Tá? Os subníveis também têm um máximo de elétrons, 2, 6, 10 e 14. Certo? A gente já tinha falado isso um pouco antes. Bom, pessoal, o que vai interessar para a gente então agora nesse momento? Nós vamos trabalhar com um diagrama de Linus Pauling. Vou colocar já o título aqui, ó, um diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling organizou esses subníveis. O que são os subníveis? Divisões que tem dentro dos níveis de energia. O nível de energia são divisões que estão na eletrosfera, são as camadas, certo? Então ele colocou os subníveis todos em ordem crescente de energia. Então é isso que a gente vai aprender a fazer, né? Eu fiz isso na aula ao vivo, mas vou colocar aqui para deixar fixado com vocês novamente. A gente vai precisar muito disso. Bom, pessoal, os níveis de energia, ou seja, as camadas são 7. São 7 camadas. As camadas eletrônicas, vamos colocar aqui, ó. A camada K ela vai poder ter no máximo 2 elétrons. Eu estou falando isso aqui, ó, aqui está o núcleo. A primeira camada que está aqui próxima vai poder ter no máximo 2 elétrons. A segunda camada vai poder ter 8. Estes valores aqui, ó, 18, 32, 32, 18 e 8. Certo? Dentro das camadas, eu falei, dentro das camadas ou níveis tem o que a gente chama de subníveis. Vamos lá, ó. Como a camada K ela só pode ter 2 elétrons, então ela só vai ter o subnível 1s. 1s, 2, porque o S comporta no máximo 2. A camada L, ela comporta 8 elétrons. Como ela comporta 8 elétrons, ela vai ter, olha só, a combinação do S com o P. Por que eu sei que é isso? Porque o S comporta 2 e o P comporta 6. Se é 2 e 6, o total 8, então a camada L comporta no máximo 8 elétrons. Certo? Aí esse númerozinho da frente, professor, da onde vem? Da onde vem? Por quê? Porque é a segunda camada. Como é a segunda camada, eu coloco 2 aqui na frente. Lá era a primeira camada, eu coloquei 1 na frente. Na terceira camada, ela pode comportar 18 elétrons. Se ela pode comportar 18 elétrons, então eu vou ter o 3s, o 3p e o 3d. Que dá, olha, se eu somar aqui, ó, vai dar o 18, que é o máximo que cada um comporta. 2, 6, 10. Então dá os 18 elétrons. E vou organizando assim, ó. Aqui vai poder ter os 4 subníveis. Então aqui os 4 subníveis, com o máximo que eles podem ter. Né? O F é 14. Somando aqui em cima vai dar o 32, que é o que a camada N pode ter. O 4 da frente, né? O 4 da frente eu falei para vocês, significa porque é a quarta camada. Então quando falar em 4S, obrigatoriamente esse 4S pertence à camada N. Se falar em 3P, obrigatoriamente o 3P, esse 3 da frente está dizendo que pertence à terceira camada, a camada M. Certo? A camada O vai ser igual à camada N.
só que muda porque como por ser a camada número 5 vai ter 5 aqui na frente, mas vai ser todo igual ali, ó. A camada P vai ser igual à camada M, porque são 18, só muda porque por ser a sexta camada, então vai vir um 6 aqui na frente. E a camada Q, né, que comporta 8 elétrons, então vai ser igual à camada L, certo? Pessoal, então eu tenho aqui os subníveis. O que são os subníveis? Nós temos que ter em mente isso aí, viu? O que eu estou falando aqui? Eu estou trabalhando com a eletrosfera. Aqui, ó, aqui está o núcleo. Toda essa circunferência, elipse que tem aqui, ó, são a eletrosfera. Nessas eletrosferas existem regiões que são chamadas de subníveis, ou seja, divisão das camadas, tá vendo? Ó? Essa camada aqui, por exemplo, ela é bem circular, ela está toda a mesma distância do núcleo, mas já essa camada aqui que está vermelha, ó, tem uma região dela que está bem próxima do núcleo, tem outra que está mais afastado. Então, dependendo da camada, ele pode ter uma região mais próxima ou mais afastada do núcleo. Tá? Então, por isso que tem os subníveis, certo? Bom, o Linus Pauling, o que ele fez? Sabendo que aqui dentro tem subníveis, ele pegou e colocou todos esses subníveis em ordem crescente de energia. E a ordem crescente de energia vai ficar uma coisa bem assim, ó, bem diagonal assim, ó. Tá? Eu não vou seguir assim, a ordem de energia não é assim, ó, 1S, 2S, 3S, 4S, não. Nem assim. 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4... não é assim. Eu tenho que seguir diagonal. Então tem aqui um S, depois do 1S ele vai para o 2S, depois do 2S ele vem para o 2P, para o 3S. Seguindo eu vou ter o 3P, o 4S, tá vendo? Ó, o 4S é da camada N, mas ele vem antes do subnível 3D, porque agora que vai vir o 3D. Porque a camada N, né, ela pode ser uma camada, tem uma hora que ela tem uma região aqui, ó, que está próxima do núcleo, né, e aqui está mais afastado, então ela pode pegar uma outra parte da outra camada que pode estar mais próxima. Então pode ter isso, assim, ó, pode ter essa variação, por isso que a variação tem que ser diagonal. Pessoal, o que a gente está fazendo? Colocando os subníveis em ordem crescente de energia. Se fosse para colocar apenas as camadas, a ordem de energia das camadas cresce da cá para aqui. Agora, os subníveis estão crescendo nessas diagonais, certo? Então, nós vamos fazer sempre assim, ó. Então, quando vocês for organizar, tá? Eu vou até já pedir como tarefa para vocês, não é para me entregar não, mas como tarefa tentar montar um diagrama. Vocês vão ter isso aqui, vocês vão fazendo passo a passo. Olha a ordem que eu fiz. Primeiro as camadas, aí coloco o número de elétrons que pode ter, aí depois os subníveis, como eu coloquei aqui, e colocar diagonal. O que vocês têm que fazer? Alinhar, viu? Se colocar o S, colocar todos um embaixo do outro. Certinho, tá vendo? Ó, se eu olhar aqui, sempre um quadradinho, dá sempre um quadradinho imaginário aqui entre eles, ó. Então, a gente aí fica organizado, a gente sabe bem certinho para onde vai, porque ó, quando sair de 5S vai para onde? Ó? Vai para 4D. Né? Então eu vou para lá, tal, certo, 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 certo. Sigo, certo. O que eu sei então? O subnível 1S é o menos energético e o subnível 7P é o mais energético de todos. Os outros são intermediários, né? Vai crescendo a energia, certo? Bom, pessoal, agora é o seguinte, ó. Na apostila de vocês tem esse diagrama. Lógico, vocês vão encontrar diagrama em tudo que é lugar, né? Mas é a mesma montagem, é o mesmo jeito, viu? Ele pode pegar e colocar em linha reta aqui, ó. Pegar isso aqui, esticar e colocar em linha reta, né? Do subnível 1S até o 7P. Tudo bem, não tem problema, tá em ordem crescente de energia. Tá ok? Bom, pessoal, eu queria fazer com vocês uns exercícios. Então, para fazer exercício, eu vou fazer assim, ó. Vou puxar aqui uma atividade que tem aqui, que eu acho que é bem legal aquilo. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Quer ver? Ó? A gente vai pegar aqui o elemento químico. A gente vai pegar aqui, por exemplo, fazer distribuição para o césio. O césio tem número atômico 55, então a gente vai ter que distribuir 55 elétrons. Olha como é que vai ser aqui, ó. Eu vou parando para ir explicando. Ó. Ele vai começar, tá vendo o diagrama montado certinho aqui, ó, nas diagonais, ó. Olha só o que ele vai preencher aqui dentro, ó. Eu tenho que distribuir 55 elétrons, então ele vai, ó 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6. E ele vai distribuir. Por enquanto ele distribuiu 2, 4, 10 elétrons. Ele tem que distribuir 55, mas ele vai pegando sempre da ordem lá do diagrama. Aí vem para o 3S. Do 3S vem para o 3P. 3P,
4S. Do 4S, olha quem ele pegou. Depois do 4S, ele pegou o 3D. Você vai vir aqui o 3D. Depois do 3D, vem o 4P. Agora vem o 5S. Vem o 5S, certo? Depois do 5S, vem para cima, 4D. Depois do 4D, vem o 5P, certo? Então, até aqui, se a gente for somar, eu vou ter 2, 4, 10, 12, 18, 20, com 10, 30, 36, 38, 48, 54. Eu distribuí 54 elas até aqui, ó. Só que eu quero 55. Como agora ele vai para o 6S, o S pode ter 2, mas nesse último eu diminuo para chegar no número que eu quero. Então vai ser 6S1. 6S1 ali, viu? Ele vai ter que tirar. Ó, ele tirou aqui, ó. Ó, e colocou um lá, tá vendo? Ó, 6S1. 6S1 é o subnível mais energético dele. Tá? É o subnível mais energético dele. Então, por camadas, eu teria isso aqui. Ó. Isso aqui pertence à camada K. Lembra que tem um na frente da camada K. O que tem 2 à frente pertence à camada L. O que tem 3 à frente pertence à camada M. O que tem 4 à frente, ele está organizando agora aqui, ó, pertence à camada N. O que tem 5 à frente pertence à camada O. E o que tem 6 pertence à camada P. Certo? Então, aquela dali, vamos só voltar um pouquinho aqui. Só um pouquinho, ó. Opa, aqui, certo. Então, ó, era isso que eu queria. Aqui, P é a camada de valência dele. A camada de valência dele vai estar com um elétron. 6S1 que pertence à camada de valência, certo? Uma outra distribuição, vamos pegar um outro aqui, ó. Agora ele vai pegar aqui o bromo. O bromo tem 35 elétrons. Distribui 35 elétrons. Vai começar do menor, começou tudo de novo, ó. Um S, aí o 2S, depois vem aqui para cima 2P, né? Agora vai pegar o 2P6, agora vem o 3S2, depois do 3S2 vem o 3P6, vai cair o 3P6 agora, 3P6, depois o 4S2, até aqui ele distribuiu 20, né? Nós temos que chegar em 35, aí vai pegar o 3D, vamos lá, vai vir o 3D, veio o 3D, certo? Depois do 3D vem o 4P, só que o 4P veio com 6. Quando vem com 6 aqui, ele tá dando 36, mas eu quero 35, então aqui eu vou diminuir 1, vai para 4P5, a gente já vai organizar isso aí, tá? Vamos lá, ó. Olha lá, ó. Ó, saiu o 6, vai entrar o 5 aqui, ó, porque aí fecha os 35 elétrons aqui em cima. Agora a gente vai organizar. Ah, tá, isso aqui é o subnível mais energético. É sempre aquele que para é o último, o mais energético. Então, 1S, que é da camada K. O que tem 2 à frente pertence à camada L, a segunda camada. Agora o que pertence à terceira, esse aqui também pertence à terceira. Vem para cá, veio, isso. E agora esses dois pertencem à camada de valência, o 4P também. Isso, 4P5. Certo? Então, na camada de valência, que é a camada N, quer dizer, o bromo tem 7 elétrons nessa camada. Viu? E, pessoal, então aqui ó, eu fiz duas distribuições para vocês. Tá? Então, eu quero que vocês, qual vai ser a tarefa para vocês? Apenas aprender a montar esse diagrama. E se quiser, né, pode pegar esses dois casos e tentar fazer sozinho, sem olhar, depois vocês vão conferindo por aqui. Tá? Numa próxima aula, a gente vai fazer mais atividades sobre isso. Tá ok? Valeu e até a próxima aula.